Terminou agora há pouco, e para novidade de ninguém, o Vasco perde o último jogo que ele tem dessa sequência de 9 jogos fora de São Januário. Todo mundo sabia que essa sequência seria catastrófica para o Vasco. Não imaginava que seria tão ruim assim, mas sabia que nela, por exemplo, o Fábio Carilli ia ser demitido, nela a gente iria para a zona de rebaixamento e nela havia a possibilidade de a gente ser eliminado da Copa Sul-Americana e talvez da Copa do Brasil. Por sorte e um empate fora de casa contra o Operário, o Vasco ainda sobrevive à Copa do Brasil. Vamos falar um pouco aqui, se você ainda tem saco para isso, paciência. Vamos falar sobre Vasco da Gama, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral, dá essa força aí, beleza? Olha, foram 9 jogos fora de São Januário, né, com requintes de crueldade, venda de mando de campo, inversão de mando de campo, levando lá para o Maracanã para jogar contra o Flamengo, né, o jogo aqui em Brasília, tem outro, contra o Botafogo, teve o jogo da Copa do Brasil, contra o Operário, são 9 jogos, foram 3 empates e 6 derrotas, com essa derrota de hoje para o Lanús na Argentina. O Vasco venceu a última vez o Sport por 3-1 jogando em São Januário, aquele jogo que não jogou bola, que teve lance polêmico de arbitragem, que garfaram o Sport de uma sequência de 3 jogos que o Sport vinha sendo garfado no Campeonato Brasileiro, e aí depois o Vasco perde por 2-1 para o Ceará, empata em 0-0 com o Flamengo, com o Léo Jardim fazendo milagres no segundo tempo, empata em 0-0 com o Lanús, aliás, jogou em São Januário, né? Tem o jogo com o Lanús em São Januário, nessa sequência aí. Enfim, então o Vasco não vence a 9 jogos, empatou com o Lanús em São Januário, perde para o Cruzeiro 1-0, empata com o Operário 1-1, Vasco e Palmeiras aqui em Brasília perde por 1-0 com a colaboração do Hugo Moura, que hoje foi expulso, mas também o Fernando Diniz, né, recua o volante para jogar de zagueiro, sem cacuete nenhum de zagueiro, com um cartão era lógico que esse cara ia ser expulso ou que ia sair mais um gol do Lanús, né? Mas não dá para culpar o Fernando Diniz, principalmente chegando agora e não conhecendo o elenco. Perdeu para o Palmeiras, aquela pancada para o Porto Cabide 4-1, 2-1 para o Vitória jogando com 1 a menos, ganhando e com o juiz ajudando, e agora para finalizar essa sequência catastrófica, 1-0 Lanús, que ficou barato, né? Ficou barato essa derrota para o Vasco. O Melgar venceu o Porto Cabide, tá? Jogando lá na Venezuela. Então o Melgar também praticamente encaminha se empatar com o Vasco na última rodada. E você quer saber, de verdade? Tem que sair, cara. O Vasco não tem time para jogar Sul-Americana, não tem elenco para jogar mais de uma competição, não tem elenco para brigar por absolutamente nada, nem no Campeonato Brasileiro. Eu já vinha falando aqui na escalação, cara. Pega a escalação do Vasco, tinha 3 jogadores contratados pelo Pedrinho, 3, né? Um é o Tietê, outro é o Nuno Moreira e o Coutinho, que pediu para voltar. 3 jogadores contratados pelo Pedrinho, o resto é tudo jogador da 777 e da base do Vasco. A incompetência reina no Vasco da Gama, e aí o resultado a gente colhe dentro de campo, né? Um time que começou ali, né, jogando um futebol de toque, tentando ensaiar aquele dinizismo, né, de posse de bola, tranquilidade. Eu cheguei a comentar, falei, olha, começou tocando a bola, daqui a pouco começa a apavorar, baixa a guarda, começa a tomar sufoco, mas até que não tomou sufoco, porque o Lanús também é um time muito frágil, muito limitado, e aí acha um gol no segundo tempo e uma falha defensiva para variar, que culmina aí com a vitória do Lanús. Aí quando o Diniz vai olhar para o banco, os jogadores que ele tem que colocar para resolver o problema, Alex Teixeira, Cocão, aí não dá, né, cara? Aí não dá para você... A culpa não é do Carilli, gente. A culpa nunca foi do Carilli. A culpa não vai ser do Fernando Diniz. Daqui a pouco vai ter um monte de gente xingando ele no estádio. A culpa não é do Fernando Diniz. A culpa é de quem montou esse elenco vagabundo, esse time fraco mentalmente, esse time derrotado, esse time de pé de rato. A culpa é de quem organizou isso aí. E os culpados ficaram, porque o Marcelo Santana, que foi o cara que foi pego para bode expiatório, foi mandado embora, saiu atirando, cara. Saiu falando, olha, eu tô saindo aqui, mas não contratei nenhum desses jogadores. Eu não indiquei e não contratei nenhum desses jogadores. Quem contratou Lloyd, quem contratou Emerson Rodrigues, quem contratou Jean Davis,
Domingues, quem contratou Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, quem contratou aí uma pancada de jogador para só 3 serem titulares, Alex Teixeira, Souza, quem contratou foi o Pedrinho e o Felipe. Eu acho que mais a ordem até é diferente, né? Foi o Felipe e o Pedrinho, porque o Felipe é o cara, junto com esses carinhas aí, tal do Belanciano, o Tangerina, o Christian, eles é que mandam nessa bagaça aí, tá? O Pedrinho é só a rainha da Inglaterra, é que também faz parte disso tudo, tá? Não tô isentando o Pedrinho aqui não, porque depois vem aí os idiotas, os imbecis, fazer corte para dizer que eu tô tirando o Pedrinho, a responsabilidade do Pedrinho. Uma vez fizeram isso com o Salgado, que eu falei que ele é o agiota que queria o dinheiro dele do Vasco, aí fizeram um corte, que aí um monte de canal que é pau no rabo, igual esses caras, pegou o corte, ou nem viu, começou a falar em live que eu tava defendendo ou isentando o Salgado da... Cara, como tem imbecil no Vasco, né, cara? Como tem imbecil, é difícil. Mas, Thiago, por que você não tá revoltado igual no jogo passado? Porque no jogo passado, eu acreditei que o Vasco ia ganhar do Porto Cabede. Eu acreditei que o Vasco ia ganhar do Porto Cabede. Agora, contra o Lanús, quem é que não sabia que o Vasco ia perder pro Lanús, cara? Esse time é ridículo, cara. Esse time é fraco, limitado. É uma bosta esse time do Vasco. É por isso que eu falo. E parece que é uma coisa assim... difícil de aceitar, não parece não, é uma coisa dura de aceitar para quem ama o Vasco da Gama. A gente não pode continuar na Copa Sul-Americana, a gente não pode se classificar em segundo lugar e jogar uma repescagem contra um time que vai sair da Libertadores. Vamos perder tempo, vamos nos desgastar, vamos criar expectativa, apesar de que eu já não crio mais, para depois a gente complicar mais ainda no Campeonato Brasileiro, para ir buscar pontos lá na frente. Esquece Sul-Americana, bota a molecada para jogar Sul-Americana, pega lá o Sub-20, tá jogando Campeonato Brasileiro, né? GB, Zucarello, Bruno Lopes, bota esses caras, o Lincoln, o Paulinho lateral, bota os moleques para jogar Sul-Americana. Quem sabe até eles ganham, mas o intuito nem é esse. Né? Abre mão desse campeonato e vamos pro nosso campeonato, cara. O nosso campeonato é o Campeonato Brasileiro, para poder focar nos 45 pontos, sobreviver a mais uma temporada, que essa é a nossa triste realidade, uma realidade abaixo da mediocridade, e ver o que vai acontecer se alguém ou algum grupo, alguém vai se... torcida, grupos de oposição, se alguém vai fazer um levante para tirar esses pilantras de dentro do Vasco, tá? Porque o que estão fazendo com o Vasco é pilantragem, é canalice, tá? Amadorismo misturado com interesse próprio, com amiguismo, né? com teta para mamar, com amigos sendo empregado, né? Então tudo que a gente fala com relação ao associativo que virou uma porcaria. Não adianta vir aquela galera do discurso de tem que vender logo, para com isso, para de enganar o torcedor. Vocês já enganaram demais o torcedor quando fizeram campanha para o Vasco ser vendido para 777. Não tem empresa, não tem bilionário, não tem sheik querendo comprar o Vasco. Ninguém quer comprar essa bomba, cara. Ninguém quer comprar esses problemas que o Vasco arruma. Tá na justiça, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá na Fundação Getúlio Vargas, lá a conciliação lá com relação às ações. Tem ainda o julgamento nos Estados Unidos, lá da Linderhall. Então quem fica falando que, olha, o Vasco está recusando proposta, tem bilionário querendo comprar, tá te enganando também, cara. O que tem de gente picareta falando de Vasco ou vivendo esse universo de Vasco. Tem uma aí que falou que trouxe os ingleses para comprar. O cara usa a camisa do Vasco, que era funcionário do Pedrinho, tal do Gui. Ele era funcionário do Pedrinho. Uma vez ele veio falar comigo no Instagram para ir lá no canal dele. Eu falei, você tem certeza que você quer que eu vá no seu canal? Aí, esse cara não é vascaíno, cara. Olha como é que o Vasco é uma mãe e uma teta, né? Ele não é vascaíno, bota a camisa de Vasco pra falar de Vasco e ganhar engajamento. Ó, o Rica Perrone é São Paulino, você vê o Rica falar de São Paulo? O Rica só fala do Vasco, e é amigo íntimo do Pedrinho, né? Amigo pessoal do Pedrinho. Ele que disse, inclusive, né? Que só passa um pano do caramba para o Pedrinho. O Rica Perrone só fala do Vasco, o Neto agora só fala do Vasco. Pô, falar do Vasco é maravilhoso para esses caras que nem são vascaínos, né? Dá engajamento, né? Dá engajamento.
É isso, cara. Então, aí falou que trouxe empresa para comprar o Vasco. E isso é conversa fiada, tá? Isso é tudo lorota. Ninguém vai comprar o Vasco enquanto não resolver esse problema na justiça. E não vai aparecer um grupo bilionário para pagar a dívida do Vasco e montar um time foda. E esquece que isso não vai acontecer. Quem tá te vendendo isso, tá te vendendo mentira, tá? Tá te vendendo mentira. A gente tem que se virar para ficar no Campeonato Brasileiro, sobreviver à Série A, esquece as Copas, vai aonde conseguir ir na Copa do Brasil por causa de arrecadação, e aí vamos ver o que vai acontecer com relação a esse grupo que tomou o Vasco de assalto, tá bom? Curte, se inscreve no canal, fique com Deus, boa noite, se é que dá para falar isso, né? E saudações vascaínas.